Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito da coletiva do Gustavo Quinteiros, que ele traz alguns detalhes importantes que a gente precisa repercutir. Um deles é sobre a braçadeira de capitão, que está gerando muito bafafá, muito blá blá blá, seja lá como vocês queiram colocar isso, mas nas redes sociais só se fala sobre o capitão do Grêmio. Quem será? Quem poderia usar a braçadeira de capitão? Sobre os reforços também, porque o Quinteiros continua pedindo o seu zagueiro e os dirigentes do Grêmio vão para a zona mista e falam a respeito dos zagueiros, sobre as contratações, os reforços que podem chegar, quem pode chegar e quem não pode, e claro, né, o encerramento de vez da possibilidade da contratação de um atacante, e que mostra um sinal que me preocupa, até que vai de encontro ao que o Gustavo Quinteiros fala a respeito de utilizar jogadores das categorias de base. E vamos falar rapidinho sobre os números da Arena do Grêmio, que também é importante para quem é torcedor e gosta muito do estádio. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo em busca dos 20 mil inscritos aqui no YouTube. Obrigado para quem já está me seguindo pelos 15 mil. Então dá aquele like aí e comenta sobre todos esses assuntos. Vamos lá para a gente repercutir sobre o bafafá da braçadeira de capitão que o Gustavo Quinteiros fala na coletiva. Foi perguntado e também foi perguntado para os dirigentes e o Gustavo Quinteiros resolve fazer uma espécie de rodízio da braçadeira de capitão. Por que é o rodízio? Na visão do Gustavo Quinteiros, ele está buscando um líder para esse grupo do Grêmio. A gente já vem falando isso desde o início do ano, que está faltando um líder, um cara para representar o Grêmio dentro de campo. O que o treinador está pedindo, um cara que chame a responsabilidade, um cara que converse com o árbitro tenha respeito por ele. O Grêmio não tem esse cara. O time do Grêmio, os árbitros, vamos falar assim, ainda estão tentando conhecer os jogadores do Grêmio. Vamos colocar mais ou menos nesse ponto. O Edenilson é um cara mais conhecido no Brasil, mas ele não tem esse perfil de cobrar fortemente o árbitro, fazer uma certa intimidação dentro de um jogo, assim como a gente viu em outros jogos. Posso dar um exemplo do próprio clássico Grenal, em que o Alan Patrick chega no pé de ouvido do árbitro e o árbitro baixa a orelha e as coisas funcionam. É mais ou menos por aí. O Grêmio não tem esse cara. O Kahneman está voltando de lesão, ele poderia ser esse cara, mas o histórico dele já deixou ele muito marcado e o Grêmio precisa buscar esse outro cara, essa referência dentro de campo. O Thiago Volpi poderia ser, mas é o goleiro que está lá atrás. Dificilmente vai poder chegar no embate dentro do campo, lá no meio de campo. Não consegue chegar no árbitro. Está o tempo inteiro conversando com o árbitro. Não tem isso. Precisa sim ter um líder, um cara dentro de campo, um cara que represente o clube. Tá faltando isso no Grêmio. Olha, eu acho que isso desde 2024 não tem esse cara. O Renato era o cara que fazia isso por ser o Renato, mas hoje não tem. E o Grêmio tá carente desse cara. E por que não, né, procurar isso? Esse rodízio é interessante. O outro capitão é o Vila Sante. Né? Então ele já colocou o Edenilson e o Vila Sante como os dois capitães do time do Grêmio, e o Vila Sante já tem um pouco desse perfil por estar no clube desde 2021, então conhece um pouco mais o clube e tem uma responsabilidade maior nesse trato de falar com o árbitro, de estar sempre incomodando, enchendo o saco, mas ele não vem representando como um cara aguerrido, como um cara que chama para ele a responsabilidade do jogo. Responsabilidade do jogo, é isso que eu tô falando. O Grêmio busca esse cara. O Thiago Volpi é o terceiro nome. Kahneman é o quarto nome. Aí estão os líderes do Grêmio, tá? É aí que estão os líderes do Grêmio. É por isso que ele está fazendo esse revezamento. E provavelmente na Copa Sul-Americana deve ser um outro cara, um outro jogador, ou né, nesse caso o Edenilson, o Vila Sante ou o Thiago Volpi devem ser os líderes, né? Ou dos capitães para essa partida. Quero falar com vocês rapidinho sobre os 400 jogos da Arena. É uma marca impressionante, né? Até os números quem trouxe foi o Marco Bertoncello da GZH. Ele colocou aqui, eu vou trazer para vocês, 400 jogos, 254 vitórias, 81 empates, 65 derrotas, 70,2% de aproveitamento no estádio.
E aí, quando o Renato falava ano passado que estava assim o estádio, todo mundo falava que era blá blá blá. 11 títulos na Arena do Grêmio. Só para completar aqui e encerrar isso. E não é saudade do Renato não, tá? Não é saudade. É para mostrar que o Renato falava ano passado, as coisas esse ano estão acontecendo e o técnico Quinteiros está repetindo as coisas que o Renato falava ano passado. Então, alguma coisa estava sendo vista pelo treinador do ano passado e o treinador desse ano também está vendo a mesma situação. Portanto, ele acaba pedindo reforços. E aí, de novo, se repete o que aconteceu ano passado. Ele pediu o zagueiro Romanha. É o pedido dele, é o sonho dele de consumo. É o zagueiro do São Lourenço, o Grêmio tenta, e os dirigentes do Grêmio foram para a zona mista depois do jogo e falaram a respeito. Que dificilmente o Grêmio vai fazer um investimento agora na janelinha. Janela de dentro do Brasil, 10 de março a 11 de abril. A janela para os jogadores que atuaram dentro do futebol brasileiro nos campeonatos estaduais. E aí, inclusive, o próprio Alessandro Rossato fala que é muito difícil tirar um jogador que disputou uma competição estadual e que foi campeão. O clube não vai querer liberar, até porque o Grêmio está sendo procurado por alguns atletas, né, para que alguns atletas saiam, e ele já negou porque são jogadores que disputaram o campeonato. Então vai ser difícil isso acontecer. E aí ele fala que o maior investimento será feito sim na janela do meio do ano. E essa janela são 2 janelas para se trabalhar, tá? São 2 janelas para se trabalhar. E aí o Grêmio está de olho no mercado. Tem uma janela que abre no dia 2 de junho a 10 de junho, e eu peço aqui até fazer uma correção no meu vídeo anterior, eu falo que a janela abre em 10 de junho, mas não, ela no dia 2 a 10 de junho, que é uma janela por conta do que é pré, né, antes do Super Mundial de Clubes. E depois vai ter uma janela maior, com espaço maior, que é no dia 10 de julho até o 2 de setembro, que também vai servir para os atletas que estarão vindo do exterior. Ela é aberta para o mundo inteiro, portanto, esse será o principal investimento. E o Grêmio não vai ficar só no Romanha. O próprio Eduardo Gabardo fez uma postagem falando que o Grêmio está buscando outros jogadores. E a gente sabe disso, a gente já vem falando aqui há algum tempo que o Grêmio busca um zagueiro, busca um volante que saiba sair jogando e busca um centroavante, um cara para fazer o pivô dentro da área. E aí as coisas mudam assim, porque eu recebo uma informação, o Gabardo recebe uma, um outro colega recebe outra, o outro colega recebe outra, e a gente percebe que está sendo jogado para tudo que é lugar e ninguém tem a informação correta. Portanto, a gente tem que fazer uma análise sobre isso. O fato é que o Grêmio foi atrás do Enio, do Juventude, e aqui já é uma informação sobre o vídeo que o Grêmio encerra as negociações com o Juventude para contratar o atacante Enio, aquele que foi agredido pelo Quinteiros. E aí eu entro de novo, falo sobre a busca pelo atacante de lado. O Enio é um atacante que joga pelas extremas. O Grêmio tem Gustavo, tem Kike Oliveira, Christian Pavon, Amuso, Alisson. O Alisson está voltando de lesão, já está treinando com bola. Não vai ser aproveitado? Por que que o Grêmio não vai aproveitar o Alisson e está de olho no Enio? Sabe qual é a jogada? Vou trazer para vocês. Gustavo Quinteiros está pedindo jogadores experientes que possam entrar num jogo e não sentir a pressão do jogo, que possam ajudar a resolver uma partida. Aí eu faço a minha crítica aqui, de novo, a respeito de tudo o que a gente vem vivendo neste ano de 2025 e está se repetindo em 2024. Quais são os jogadores da base que o Grêmio está dando oportunidade, como foi dito lá no início da temporada? Eu digo lá porque nós estamos entrando em abril, porque de repente tem gente aqui que já está em abril assistindo esse vídeo. O Igor Serrote, agora que está recebendo. O Vieri foi para tapar buraco lateral esquerda e entrou no jogo contra o Atlético Mineiro porque o Luan Cândido não podia e o João Pedro não podia. Senão ele teria ser outra opção. No ataque não tem ninguém. Meias na base, ninguém. O que está acontecendo? Por que não? Será que os jogadores não estão prontos pela visão da comissão técnica? Será que esses jogadores das categorias de base do Grêmio estão fora
do que é o contexto realmente que vive o Grêmio hoje, o Igor Serrote foi substituído de novo no intervalo. E a desculpa que foi dada é que ele deixou espaços para o adversário e que o adversário iria atacar o Grêmio pelo lado dele e poderia até queimar o guri. Pois é, mas o João Lucas, o Grêmio tomou gol nas costas do João Lucas também. Isso é erro de marcação, erro do posicionamento tático que o treinador está pedindo para o atleta. E aí, torcedor? O que vocês estão achando de tudo isso? O Grêmio pede reforço, o treinador pede reforço, tem jogadores e quando traz, vocês acham que o Enio é muito melhor que o Alisson? Comenta aqui, dá o like, se inscreve, as notificações, vamos debater a respeito, que eu quero falar com vocês sobre tudo isso. Vamos para os 20 mil inscritos. Conto com vocês, daqui a pouco a gente volta.